E os evangélicos têm muita dificuldade de responder o que é a graça. É meio que uma palavra como globalização. Todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe definir exatamente. E algumas pessoas encaram a graça como se fosse um Red Bull espiritual. Alguma coisa que a gente toma e que nos energiza, porque nós somos lentos, nós somos vagarosos para a vida espiritual, e vem a graça de Deus e nos desperta para algo mais vivo e mais dinâmico. Essa era a visão da graça, ou seja, uma graça que se somava à natureza humana e que nos levava até Deus, muito comum na Idade Média. Só que o problema, tanto da ilustração quanto dessa visão de graça, é que essa graça não muda a estrutura da natureza humana e da natureza pecaminosa humana. Porque como o bolo de cenoura com chocolate, o chocolate ele cobre o bolo, mas o bolo eminentemente ainda tem sua estrutura básica de cenoura. Ou seja, a graça encarada na Idade Média pelos principais teólogos da igreja era vista como alguma coisa que suplementava a natureza, ao invés de transformar a natureza. E a grande modificação no pensamento dos reformadores, a contribuição que eles trazem para nós, é que a forma como Deus nos trata é com graça, mas uma graça que não é somada aos nossos próprios esforços, mas uma graça que transforma a nossa natureza, transforma a nossa vida, independentemente dos nossos esforços. Porque a nossa justiça própria não interessa a Deus, ela é um trapo de imundícia diante da santidade de Deus. E os reformadores, então, de uma maneira muito preciosa e fiel às Escrituras, recuperaram uma visão da graça muito mais pungente. Agora, a gente precisa entender que a graça não é alguma coisa diferente de Deus, como se fosse uma quarta pessoa da Trindade. A graça é o próprio modo de Deus se relacionar conosco. É a entrega graciosa, é a entrega que Deus faz a cada um de nós e o meio pelo qual nós temos condição de nos relacionarmos com Ele. E isso muda absolutamente a nossa vida cotidiana. E por isso a Reforma Protestante, mesmo 500 anos depois, ainda tem relevância para nós. Ela muda como nós lidamos conosco mesmos e tentamos, às vezes, resolver os nossos problemas e principalmente nossa relação com Deus com base nos nossos esforços, com base nos nossos méritos. E a gente precisa aprender que essa graça de Deus, a forma como Deus se relaciona conosco, não é baseada em nada que a gente faça ou que a gente deixe de fazer. Deus não vai nos amar menos ou mais por alguma coisa que a gente faça, mesmo que sejam coisas importantes, como leitura bíblica, teologia, auxiliar o pobre, evangelizar. Nada disso nos torna agradáveis a Deus. A relação, a base da relação com Deus conosco é a graça dele. E algumas pessoas poderiam estar se perguntando, tá bom, Pedro, mas isso aí não coloca uma base muito libertina para a nossa relação com Deus? Porque fica parecendo que a gente então pode continuar pecando, que pela graça não precisa nada que a gente faça, o que a gente deixa de fazer desagrada ou não a Deus. Mas essa não é a questão. Porque não é a graça de Deus que torna pessoas pecadoras. Pessoas são pecadoras porque elas nascem em pecado. A graça de Deus dá condição para elas saírem dessa natureza pecaminosa e terem a sua própria natureza transformada. Muitas igrejas, inclusive a igreja luterana da época de Bonhoeffer, para ele, estavam pregando uma graça barata, ou seja, uma graça de Deus que não justificava o pecador, mas justificava o pecado, ou seja, dava razões, explicações para que as pessoas continuassem pecando, ao invés de justificar o pecador e o transformar. Por outro lado, o Bonhoeffer vai redescobrindo as Escrituras, nos ensinos de Lutero, que a gente tem que ter uma visão da graça preciosa, uma graça cara, que custou caro para Deus, o próprio sangue de Cristo, que não justifica os nossos pecados, dando explicações e racionalizando eles, mas que justifica o pecador, que transforma o coração de pedra num coração de carne e faz uma pessoa alegre em Deus, satisfeita em Deus, que vai procurar agradar esse Deus e não vai ficar preocupada com legalismo, com ticar o que foi feito e o que não foi feito, muito farisaicamente, dou dízimo de tudo que eu tenho, oro 3 vezes ao dia, evangelismo, mas vai ser uma espiritualidade, uma relação com Deus mais fluida, graciosa, porque vai estar sob uma base que é esse relacionamento com Deus, por graça, uma graça cara, que não apenas é somada aos nossos esforços, mas transforma toda a nossa vida.